Há momentos na vida em que o habitual perde o encanto. Antigas fontes de alegria não nos preenchem mais, e as certezas que antes nos guiavam se desfazem no silêncio da noite. Nesse ponto, nossa essência clama, não com palavras, mas através de uma inquietude profunda, um cansaço da alma e um vazio que insiste em se manifestar. Esse é o prenúncio de algo inevitável, o despertar espiritual. É um processo que, embora invisível, opera uma transformação radical em nosso interior, repercutindo em todas as esferas de nossa existência. Carl Jung, o renomado psicanalista, descreveu esse despertar não como algo gentil, mas como um rompimento, uma ruptura necessária com quem fomos para que o nosso verdadeiro eu possa emergir. Essa jornada se desdobra em estágios misteriosos, pelos quais a alma transita até finalmente encontrar o que sempre buscou. Despertar, em sua essência, é recordar quem você era antes que o mundo lhe dissesse quem deveria ser. Neste vídeo, vamos explorar os 5 estágios desse despertar espiritual, baseados na profunda perspectiva de Jung. No entanto, não espere por soluções prontas. Aqui, mergulhamos na essência da alma, nas sombras que carregamos e na luz que nos habita, para entender quem realmente somos. Cada estágio é como um portal, um símbolo, um espelho do que acontece em nosso íntimo. Mesmo que sua mente racional ainda não o compreenda, você sentirá a ressonância, reconhecerá os sinais e lembrará de verdades que estavam adormecidas. Uma vez iniciado, o despertar é um fluxo imparável. Então, respire fundo, entregue-se e permita-se adentrar esse caminho interior. Alguns simplesmente vivem, outros despertam. Se essas palavras ressoavam em você, deixe seu curtir e inscreva-se no canal Mentes em Diálogo. Esse gesto simples nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas que, como você, buscam a verdade. E se puder, fique conosco até o fim. Você sentirá que algo em seu interior já está em movimento. Agora, reflita. Qual parte dessas palavras mais o tocou? Você já experimentou esse vazio enigmático? Já teve a sensação de estar imerso em algo maior do que você? Compartilhe nos comentários, pois ao escrever, você íntegra, e ao ler as experiências alheias, percebe que não está sozinho nessa jornada. Vamos, então, desbravar cada um desses estágios em ordem, começando pelo que a maioria de nós já sentiu, mesmo sem plena consciência, o chamado do vazio. Essa inquietação silenciosa marca o verdadeiro ponto de partida. Tudo começa com o silêncio, mas não um silêncio que acalma. É um silêncio que incomoda, que se instala lentamente, como se algo dentro de você estivesse tentando se comunicar, mas sem palavras. Enquanto as pessoas ao redor seguem suas rotinas, conversas, risadas, o burburinho do mundo. Para quem adentra esse primeiro estágio, tudo parece desprovido de sentido. É como estar em meio a uma multidão, ainda assim, sentir-se invisível. Este é o primeiro estágio do despertar espiritual, o chamado do vazio. Jung afirmava que uma vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. E é precisamente isso que se manifesta aqui. Uma espécie de angústia interna, sem explicação lógica. Um abismo que não pode ser preenchido por distrações, nem por sucesso material, nem pelas falsas promessas do mundo. É neste ponto que muitos se sentem perdidos, mas, na realidade, estão apenas começando a se encontrar. O vazio é um convite da alma. É o instante em que o inconsciente começa a bater à porta da consciência. Um chamado sutil, mas persistente, que ecoa. A vida que você está vivendo não é a sua. Talvez você tenha sentido isso após uma perda, o fim de um ciclo, um colapso, ou simplesmente ao se olhar no espelho e questionar: quem sou eu, para além dos papéis que desempenho diariamente? Esse vazio não é um fim, mas um recomeço. É a silenciosa rejeição de tudo o que é inautêntico e a semente do que é verdadeiro. Jung nos lembra que o encontro com o self, o verdadeiro eu, se inicia com uma ruptura com o ego. E essa ruptura é dolorosa, pois desfaz ilusões, mas também liberta. Muitos tentarão fugir desse estágio, buscando refúgio em distrações, afazeres e formas de anestesia. Contudo, quem tem a coragem de permanecer no vazio começa a discernir algo extraordinário.
No cerne da escuridão, reside um sussurro de verdade. É esse sussurro que nos conduz ao próximo estágio, onde a alma se depara com tudo o que antes estava oculto. É aqui que o despertar se aprofunda e o inconsciente começa a revelar sua face. Mas nem todos estão preparados para o que está por vir, pois ao acolher o chamado do vazio, a alma volta seu olhar para dentro, e o que encontra nem sempre é luz. No próximo estágio, o inconsciente desvela aquilo que você mais temeu encarar, sua própria sombra. É neste ponto que o verdadeiro confronto se inicia. O vazio convocou, e você teve a coragem de ouvir. Mas agora, o silêncio dá lugar a algo mais profundo, mais sombrio, mais íntimo e mais desafiador de aceitar. Chegou o momento de encarar a sombra. Carl Jung escreveu: a pessoa que não enfrenta a sua sombra vive uma vida superficial, porque aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. Este é o segundo estágio do despertar espiritual, o encontro com a sombra. Aqui, a alma não se contenta mais com respostas prontas. Ela anseia pela verdade, mesmo que doa. E o que ela encontra é raiva reprimida, medos infantis, inveja não confessada, e as máscaras que usamos por tanto tempo que esquecemos quem somos por trás delas. É nesse ponto que muitos sentem a tentação de desistir, pois olhar para si sem filtros é doloroso. A sombra revela o que o ego escondeu por proteção, mas também o que foi ocultado pelo medo da rejeição. Jung dizia: a sombra é tudo aquilo que a pessoa se recusa a ser e que, no entanto, é. O despertar espiritual não é apenas luz, é escuridão também. É rasgar os véus da ilusão. É enxergar-se sem adornos. Ainda assim, persistir nesse olhar. Talvez, neste estágio, surjam pensamentos como: não sou tão bom quanto pensava. Como pude esconder isso por tanto tempo? Será que alguém me amaria se visse tudo o que carrego dentro de mim? Mas o paradoxo é que é justamente aqui que o amor genuíno começa. Quando você para de fingir ser quem não é e inicia o processo de integrar quem sempre foi. A sombra não é uma inimiga. É uma parte de você que anseia por ser ouvida. E quando você a escuta, algo começa a se transformar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você começa a perceber a força em seus medos, o poder em seus traumas e a sabedoria naquilo que mais tentou esconder. É nesse ponto que o despertar ganha profundidade, pois você compreende que só há luz depois de atravessar a escuridão. E então, um novo estágio se aproxima, onde o que era inconsciente começa a se manifestar como consciência ativa. Mas a jornada não termina ao reconhecer a sombra. Esse foi apenas o confronto. Agora, é preciso aprender a conviver com ela, a dialogar, a integrá-la, a transformar essa parte oculta em aliada do seu crescimento. No próximo estágio, inicia-se a fase mais extensa, mais desafiadora, mas também a mais transformadora, a jornada da integração. É aqui que o ego cede o comando e o self, o verdadeiro eu, começa a guiar. A ferida foi exposta, a sombra foi reconhecida. Mas agora, começa o verdadeiro trabalho. Despertar não é apenas abrir os olhos, é aprender a enxergar com o coração por inteiro. Este é o terceiro estágio do despertar espiritual, segundo Carl Jung, a integração do inconsciente. Aqui, o buscador já não luta contra o que sente, ele aprende a dialogar com seu mundo interior. A raiva se transmuta em coragem, a culpa se converte em responsabilidade, e a dor se transforma em compaixão. Não há mais necessidade de fuga, pois o que antes era visto como fraqueza é agora compreendido como parte da totalidade. Jung escreveu: integração não significa perfeição, mas totalidade. Tornar-se inteiro é aceitar todos os opostos dentro de si. É neste estágio que emerge um novo tipo de consciência, mais madura, mais profunda, mais silenciosa. As projeções diminuem, os julgamentos perdem força, e a necessidade de aprovação externa se desfaz lentamente. O ego não desaparece, ele se reorganiza, deixando de ser o rei para se tornar um servidor do self. Aqui, o indivíduo começa a agir com maior autenticidade, não por se sentir superior, mas por ter atravessado o inferno e trazido algo valioso de volta. Essa fase exige perseverança.
Ela é longa porque integrar é recontar a própria história. É transformar feridas em pontes e memórias em sabedoria. É neste ponto que você deixa de se identificar apenas com suas dores, se começa a caminhar com elas, sem que elas ditam seus passos. É também aqui que nasce o amor próprio. Não o amor superficial do espelho, mas o amor que emerge do abismo, aquele que sobreviveu ao naufrágio e escolheu retornar. E então, algo maior, mais silencioso e infinitamente mais sábio começa a emergir das profundezas da psique. Esse algo é o self, o centro oculto da alma, a fonte da verdadeira identidade. E é para ele que se direciona o quarto estágio, o ponto em que o ser humano para de buscar fora e começa a viver a partir de dentro. O ego deixa de ser a voz dominante, e o self finalmente começa a sussurrar. Após atravessar o caos, reconhecer a sombra e integrá-la com coragem, surge um silêncio, mas não um vazio. É um silêncio vivo. É aqui que o self desperta, e o ser humano encontra, enfim, seu verdadeiro centro. Jung dizia que o self é o arquétipo da totalidade, a centelha divina, a raiz mais profunda do ser, aquilo que sempre existiu, mesmo que o ego se perdesse na superfície. Neste estágio, a busca externa perde o sentido. O ruído do mundo já não interfere no compasso interno. O ser desperto começa a agir com uma intuição refinada, não como uma adivinhação, mas como uma escuta atenta ao que pulsa no fundo do peito. Decisões deixam de ser baseadas em medo ou vaidade, passam a brotar do silêncio interior, da conexão com algo maior, do self que observa e guia silenciosamente. Não se trata mais de controlar a vida, mas de se alinhar com o fluxo da alma. O self não grita, ele sussurra, e só quem atravessou o deserto interno consegue ouvi-lo. Nesta fase, muitos percebem que o sentido da vida não está em conquistar, mas em se tornar, não em acumular, mas em oferecer. Surge o desapego, a leveza, a paz que não depende de circunstâncias externas. O ego, antes orgulhoso, agora se curva em reverência, pois compreende que a verdadeira liberdade reside em ser inteiro. Jung escreveu: aquilo que negas te submete, aquilo que aceitas te transforma. E é essa transformação que marca o despertar do self, um novo nascimento, uma morte simbólica do velho eu para que o verdadeiro eu possa emergir. O ser desperto já não reage, ele responde com presença. Já não corre, ele caminha em direção ao centro. Mas ainda resta uma última etapa, o ponto mais elevado, ao mesmo tempo, o mais humilde. A fase em que o ser deixa de se perguntar quem sou eu, e passa a viver a resposta. A jornada agora é de totalidade, de expressão, de serviço. Estamos prestes a adentrar a última etapa do despertar, a individuação, a realização suprema do self. O self despertou, mas a jornada ainda não terminou. Há um último chamado, mais sutil que todos os anteriores, mas impossível de ignorar. É o chamado para viver a verdade, não apenas compreendê-la. Jung denominou esse estágio de individuação, entendida não como um ego isolado, mas como a integração total do ser, uma dança harmoniosa entre luz e sombra, razão e instinto, o humano e o divino. Neste estágio, não há mais máscaras, nem personagens. A pessoa tornou-se ela mesma, com toda a sua complexidade e beleza singular. Ser inteiro é carregar a própria cruz, mas caminhar com leveza. O mundo pode continuar em caos, mas internamente há ordem, não imposta, mas orgânica, viva. A individuação não é um ponto final, é um eterno retorno ao centro, um fluxo constante entre o ego e o self, entre o fazer e o ser. Neste ponto, o indivíduo passa a oferecer ao mundo o que se tornou. Não há mais necessidade de provar nada, nem de se esconder. Ele simplesmente é, e o fogo interno que antes queimava, agora ilumina. Jung dizia: torne-se quem você é. E isso não é um destino, é um verbo, um caminho. Ser quem se é um ato de coragem diário, de aceitação radical, de silêncio interior. O ser individuado não se coloca acima dos outros. Pelo contrário, ele se ajoelha diante da vida com humildade e reverência. Ele sabe que tudo o que viveu, todo o sofrimento, toda a queda, era necessário,
pois foi isso que o moldou e o trouxe até aqui. Individuar-se é tornar-se humano por completo. Nesse processo, tocar o sagrado. Talvez você esteja ainda no início. Talvez esteja entre os estágios, oscilando, buscando, caindo e se levantando. E tudo bem. Não há pressa no despertar, apenas verdade. Cada etapa tem seu tempo, seu propósito, sua beleza e seu caos. Mas uma coisa é certa. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. A jornada do despertar espiritual é individual, mas, ao mesmo tempo, nos conecta com algo universal, com a alma do mundo, com um mistério. E agora, eu lhe pergunto, em qual desses 5 estágios você sente que está hoje? Compartilhe nos comentários. Vamos trilhar essas jornadas juntos. Porque, como disse Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Se este tema tocou algo em você até aqui, deixe um like. Ele demonstra que essa jornada faz sentido e nos ajuda a levá-la a mais pessoas que também estão despertando. Se o que você ouviu até agora despertou reflexões, inscreva-se no canal Mentes em Diálogo, pois aqui cada vídeo é um passo a mais nesse caminho profundo, simbólico, de retorno ao self. Não é apenas conteúdo, é a alma em movimento. E se essa jornada tocou algo em seu íntimo, não pare por aqui. O despertar é uma trilha contínua, e o próximo passo pode estar no próximo vídeo. Clique agora e continue assistindo. Escolha o que mais chama o seu coração, porque o caminho já começou. Até o próximo vídeo.